um problema contra a ordem estatal, era assim que se entendia nessas épocas. Se é um crime xingar o rei dentro dos estados papais, era crime xingar o papa, não fora. Se você xingasse o papa na Inglaterra, pouco significava, mas dentro dos estados papais ele é o monarca dos estados, portanto era crime. E daí Galileu briga com o Papa por uma questão de briga de família, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada. Lembrando, Galileu, por mais que ele possa ter tido relação com o paganismo e até ser um simpatizante de ideias pagãs, ele não tinha problema algum com a igreja. Galileu nunca criticou a igreja, ele não tinha problema algum. Mesmo que secretamente tivesse alguma alegação pagã, não tinha problema. Em relação à igreja, não era anticatólico. E aí Galileu é condenado por essa briga de família. É uma treta específica do período. Quando Galileu é condenado por essa briga de família, ele fica numa prisão domiciliar num palácio com uma condenação para rezar umas orações que as filhas poderiam rezar, as filhas que eram freiras. Então a história do Galileu tem a ver com isso. Giordano Bruno é um outro problema. Giordano Bruno tem pouco a ver com a história da ciência. Giordano Bruno era de fato um esotérico absoluto. Tem lá o livro da Francis Yates que conta a história dele. O cara fazia feitiço para sedução. O negócio do Giordano Bruno, ele era. Para onde Giordano Bruno é que ele ensinava feitiço para sedução, feitiço para dominar os outros, era um negócio assim. E daí ele foi lá, ele foi ensinar os caras na Inglaterra. Todo lugar que ele ia, ele meio que tentava ganhar uma grana em cima dos caras e expulsavam ele. Inclusive ele tentou ir lá e controlar o Papa com um feitiço. Não funcionou. E o que o Papa fez quando não funcionou os feitiços de Giordano Bruno? Nada. O Papa não fez nada. Ninguém estava nem aí. As pessoas de fato da igreja, quando Giordano Bruno tentou fazer um instante desse, ignoraram. Só que daí depois dessa história do Papa, ou seja, depois dele ter rondado a Europa, fazendo. Galileu não foi morto pela Inquisição, não tem nada a ver. A morte de Galileu não tem nada a ver com o negócio da Inquisição. E aí, depois que Giordano Bruno tentou fazer vários desses golpes, depois dessa história do Papa, ele tentou fazer mais um. Agora eu não me lembro onde, não lembro se não foi na própria Toscana ou se foi em algum lugar desse. E aí o povo pegou ele e as autoridades locais queimaram ele porque entendiam que ele era uma. Porque é aquela coisa. Meio justiça com as próprias mãos, meio o cara irritou as pessoas erradas, meio o cara irritou as pessoas da elite que ele não tinha que ter mexido com eles, no sentido de que os caras foram lá e deram uma nele. E mataram ele. Ou seja, Giordano Bruno foi morto por um contexto de brigas muito específico também do período. Giordano Bruno ele tinha muito pouco a ver com ciência e muito a ver com esoterismo, que era realmente o negócio dele. E ele, depois de fazer um negócio no Vaticano, não aconteceu nada. Como é que esse cara vira mártir da ciência? Bom, ele vira mártir da ciência porque, sei lá, anos depois tem peça de teatro feita por, sei lá, Bertolt Brecht, que é um marxista no século XX, colocando ele como mártir da ciência. Porque anos depois tem anos depois tem gente inventando coisa. Terraplanismo é outro assunto. A Igreja Católica não era terraplanista de modo algum. Aliás, São Tomás de Aquino fala na primeira página da Suma Teológica que a Terra é redonda. Os gregos sabiam que a Terra era redonda, os medievais sabiam que a Terra era redonda, e as pessoas da igreja desse período tratam a Terra como redonda. Essa história de Terra plana é uma coisa muito mais moderna, por isso que eu não tenho nenhum interesse nessa discussão. Eu acho tosca, eu sempre sigo a tradição. Não tem nada a ver com Terra plana. Ninguém acredita nessa porcaria, inclusive uma das coisas que discutem na época que Colombo vai atravessar os mares é que a Terra é plana. E que se ele for reto, ele chega no lugar. Então, na verdade, você pode até falar que o Tribunal da Inquisição de Giordano Bruno foi meio bagunçado, porque ele mexeu com pessoas que queriam, sei lá, lascar com ele. Né? Há uma série de questionamentos se Giordano Bruno foi julgado de uma maneira, mas também nada tem a ver com ciência, nada tem a ver com descoberta científica, nada, nada, nada. Giordano Bruno, ele é, por óbvio, contra a Igreja Católica. Isso ele é um inimigo declarado da Igreja Católica. Mas o que choca na história de Giordano Bruno, quando você lê a biografia dele, é quantas vezes ele poderia ter sido condenado e não foi. Todo mundo meio que passou batido.
Então, essa história de Terra plana é ridícula, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sei que tem gente que vai falar, oh, não, a Terra é plana. Tem uma mulher que manda chat sempre, falando, Guilherme, a Terra plana, blá blá blá. Cara, é tosco, nenhum dos medievais acreditam nisso. E essa história de Galileu e essa história de Giordano Bruno tem que ser colocada em contexto. Quando você olha o contexto, fala assim, bom, então calma lá. Galileu não foi morto pela Inquisição. Galileu foi condenado por uma briga de família. E a discussão heliocêntrica de Galileu pouco tem a ver com um modelo heliocêntrico ligado a Copérnico. Tá. E agora você olha Giordano Bruno, e Giordano Bruno, na verdade, era esotérico, que tinha problema com sedução e de seduzir mulher de gente rica que dava problema pro cara. Poucas dessas coisas têm a ver com o que colocam. A Inquisição Espanhola cometeu abuso em nome do Estado Espanhol? Com certeza. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. A Inquisição medieval tinha abuso? Bom, você tem o caso de Joana d'Arc, a mulher era inocente e mandaram queimar ela, do nada. Sem nenhuma. Do nada não, né? Era por uma questão política, porque os caras lá eram aliados dos ingleses e queriam, basicamente, que os ingleses ganhassem a Guerra dos 100 Anos. E a mulher era uma guerreira exímia. Na época de Joana d'Arc, tinha um outro maluco no exército de Joana d'Arc que ele era satânico ao extremo. Me esqueci o nome dele agora. E aí você vê as coisas que. E tal. O cara era satânico, assim, coisas malignas mesmo, coisas assim, muito malignas associadas a esse cara. Um dos caras que lutaram junto do exército dela. Esse cara, ninguém foi atrás do cara. E daí Joana d'Arc, que era uma santa, foi pega. Joana d'Arc não era como que colocar como louca, não era nada disso. Joana d'Arc, que inclusive fazia questão de ser uma moça feminina. Porque ela queria. Joana d'Arc, interessante do processo dela, quando ela tá na prisão, ela alterna entre usar armadura e vestido. Por que ela usa vestido? Para mostrar a feminilidade dela e a pureza dela. Por que ela bota armadura? Porque os caras poderiam abusar dela na prisão. E o que se coloca nos relatos é que ela recebia Giles, corretamente. Esse Giles era um cara genuinamente satânico que estava lá no período da Joana d'Arc. E aí poderiam abusar dela, então ela era, pelas visões dela, instruída a, por vezes, usar armadura para prevenir esses abusos que ela poderia sofrer. Eu não escondo a minha admiração por Joana d'Arc, e uma das coisas que mais me irritam é quando as pessoas, basicamente, elas querem colocar a Joana d'Arc como uma louca, como uma pessoa desequilibrada e tal. Me irrita muito. Joana d'Arc é uma heroína de guerra. É uma santa, é uma figura incrível.